Nesse momento, são 10 horas e 28 minutos, hoje 15, é isso, né? 15 de agosto de 2024. Nesse momento, eu estou na cidade de Cascavel, no Paraná. Algo precioso aconteceu hoje. Eu vinha vindo com a Nathalie, com o Denner e com a Sara, com destino a cidade de Planalto, com destino à cidade de Planalto. Nós pousamos numa pousada próximo a Ponta Grossa, e o horário para nós chegar ao nosso destino chegaria lá cedo ainda, tranquilo, tempo claro. Mas eu disse para eles no caminho: eu não tenho pressa, o meu negócio não é viajar, o meu negócio é fazer a obra. Então eu tenho que fazer paradas e paradas, conversar com as pessoas e ir entregando cartões para as pessoas. E daí eu disse para o Denner, disse para a Nathalie e a Sara, eu disse: olha, nós não vamos hoje para Planalto. O que vai acontecer eu não sei. Nós vamos ficar nesse meado aí de Cascavel. Agora, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Chegando em Cascavel, nós fomos para o centro da cidade, e ali no centro da cidade nós vimos um hotel. O Denner estacionou o carro e desceu para ir no hotel. Eu fui até a Caixa Federal, né? E assim que eu voltei da Caixa, a Sara ficou dentro do carro. Eu saí dando cartão aqui e ali, conversando com as pessoas, entregando cartões. Agora, o que vai impressionar é que eu vou contar agora, que para crer fica meio pesado. Vem aqui, irmão Evanias, por gentileza. Agacha aqui, fala na câmera, como o irmão pediu ontem à noite. Agacha aqui para dizer o irmão. Irmãos, tudo bem, irmãos? Ontem, por volta das 8 horas da noite, eu pedi para meus pais para mandar o irmão Juarez vir aqui na minha casa. E meu pai atendeu o meu pedido. O irmão Juarez está aqui. Tá, mas daí, veja bem, ele fez o pedido, é só isso, meu irmão. Ele fez o pedido para ir algo ontem, mais ou menos às 8 horas da noite, para ir algo trazer a minha pessoa na casa dele. E agora, já mais ou menos que hora, irmã, aquela hora? Era claro ainda, né? Às 4h30 da tarde, para as 5 horas mais ou menos. Eu estava na avenida entregando cartões, ainda era cedo, mas nós não prosseguimos para Planalto. A irmã Verônica disse que falou assim: vem aqui, irmã Verônica. Conta como é que foi aqui, porque vai ficar difícil a irmã não contar. Agacha aí e conta. Bom, meus irmãos, eu saí do meu trabalho e fui na feira. E não falei nada para o meu esposo. Eu pensei comigo, vai que eu encontro o irmão lá na feira entregando cartão. E eu fui para a feira, andei lá, fiz as minhas comprinhas, vim para casa e deixei as coisas e voltei para a avenida. Aí fui andando para ir numa loja e de repente, quando eu olho, o irmão Juarez parado na minha frente. Então, precisa ver para crer. Agora vem aqui Denner, vem aqui Nathalie. Os dois vai confirmar aqui que na hora que a irmã me encontra, eu falei assim: ó, o Denner e a Nathalie, agacha aqui dentro, a Nathalie, para ver vocês. Eu falei: o Denner e a Nathalie, eles subiram para pagar o hotel. Falei: não deixa pagar não, porque vocês vão tudo lá para casa, minha casa é logo aqui. Aí eu chego lá, na hora do Denner pagar o hotel, né, Denner? Isso. Eu chego, eu falo: Denner, não paga, você já pagou o hotel? Não paga, que a irmã está aí, que a gente vai para casa dela.
Tava pegando na carteira. Eu estava pegando a carteira para pagar. Aí eu conversei com o moço do hotel, até brinquei com ele, dei um cartão para ele, incentivei ele a entrar no meu canal, ele falou que ia ver sim. E essa é a hora. Tá certo. Então, o que acontece? Esse tipo de coisa é que eu não vivo comentando. Tem acontecido coisas comigo nessas minhas andanças sem explicação. Porém, eu fico calado, eu não comento, eu deixo quieto. Quando eu saí de Uberlândia para Botelhos, por exemplo, eu vinha impressionado. Quando eu saí de Botelhos, né, que eu fiquei 2 tempos lá na casa do irmão Jorge, da irmã Ana, que eu saí de lá para vir para Sapucaí Mirim, eu disse para a Sara, parece que esse carro está flutuando, Sara, tem algo acontecendo. Eu numa facilidade enorme, parece que eu não estava nem dirigindo, uma coisa assim, sem explicação. Só que eu não vivo falando que as pessoas não acreditam no que está acontecendo. Aí me fez lembrar, que é um fato, o que eu vou contar aqui, da outra vez que eu viajei, saiu o Bismarck, a Jaciara, o Denner de Uberlândia e o Filipinho na caminhonete do Denner, sentido a São José dos Campos. E na minha caminhonete fui eu, a Sara, o Luquinhas e a Rafaela, a Maria Rafaela. Tá. Chegando em São José dos Campos, nós decidimos ir até o litoral de São Paulo, litoral norte de São Paulo, que é a cidade de São Sebastião, onde a minha mãe estava ali desenganada dos médicos, inclusive depois de uns 2 meses ela veio a óbito. Tá. E aí chegamos ali à noite, encontramos com a minha mãe e depois nós retornamos para Sapucaí Mirim, que é a divisa de São Paulo com São José dos Campos. Para quem não sabe, quem sai de São Sebastião passa a cidade de Caraguatatuba e depois sobe a Serra de Caraguatatuba, que são 16 quilômetros de serra. Tá. Mas para quem sai de São Sebastião, de São José dos Campos para São Sebastião, o carro faz isso aqui e vai descendo aqui, fazendo curva, dando volta, até sair lá embaixo. Mas para retornar, eles fizeram um túnel reto debaixo da terra. Então ficou mais fácil de subir a serra. Mas vinha eu na frente, com a minha caminhonete de lá para cá, e o Bismarck atrás com o pessoal, junto com o Dene, com o Filipinho, a Jaciara vinha vindo atrás. Eu estava na frente e eles atrás de mim. De repente a minha caminhonete sumiu da frente deles. Isso é fato, isso não é invenção. Eu não estou inventando, porque várias pessoas presenciaram a cena. Do nada a minha caminhonete sumiu da frente deles. E eu não entendi como foi que eu saí da BR. Eu não vi eu saindo da BR. Eu saí da BR. Eu me vi na lateral direita, né, da pista, só que aí eu já não estava na pista. Eu estava num lugar que eu não conhecia, né, à noite, né, e eles disseram, ué, a caminhonete de Juarez desapareceu da frente, o que aconteceu? Sumiu da BR? Juarez estava aí agora e desapareceu. Tá. E daí eu me vi num lugar esquisito até, inclusive tinha uma serra pesada para subir, a minha caminhonete era traçada, eu tracei a caminhonete, era bloquete, e subi, eu fiquei sabendo que eu tinha que subir. Quando eu cheguei em cima, tinha 2 meninos de mais ou menos 12 anos brincando. Eu fiquei sabendo que eu tinha que dar cartões para aqueles meninos. E aí quando eu baixei o vidro do carro, chamei eles no carro, falei, ó filho, isso aqui é para você me acompanhar na internet e tal, e falei algumas coisas com eles. Um deles falou assim, oh, mas que legal, eu lembro bem. E aí eu retornei o carro e vi parando ali naquele vilarejo ali, que eu não sabia onde era, dando cartões para as pessoas e conversando e distribuindo cartões.
Aí eu cheguei num ponto de ônibus, desci, dei cartões para as pessoas do ponto de ônibus e perguntei como eu faria para poder pegar a BS sentido a São José dos Campos. Nesse inteirinho que eu estou dentro desse lugar, o telefone tocou, era o Dênio, né? Isso quando eu estava no começo lá. Eu, Juarez, você foi para onde? Você desapareceu da nossa frente, o que aconteceu? Nós já subimos a serra, já passamos túnel. Eu falei, olha, vocês podem ir embora, porque o trabalho seus é um e o meu é outro, cada um tem a sua tarefa. Não se preocupa comigo, fica tranquilo, pode ir embora, me deixa, eu me viro. Tá. Mas aí, eu terminei de fazer essa coisa aí, e peguei a serra de volta e fui embora. Isso à noite. Quando eu passei São José dos Campos, a Polícia Federal me parou. Eu parei, desci da caminhonete, falei para o cidadão da Polícia Federal, falei, olha, eu sou surpresa mundial e eu tenho algo aqui que você precisa ver. Peguei o cartão, dei para ele, falei, entra no meu canal, assista isso aqui, é seríssimo. Ele já tinha puxado na traseira do meu carro, a placa do carro, já tinha conferido o carro, falou para mim, só a sua habilitação, por gentileza. Eu peguei a habilitação, mostrei para ele, ele falou, tudo certo, boa viagem. Fui embora. Mas olha só o que aconteceu. Quando eu cheguei na porteira do Denner, lá em Sapucaí-Mirim, que eu aproximo da porteira, o Dênio e o Bismarck, eles tinham acabado de passar a porteira e fechar a porteira. E eu cheguei buzinando. Aí eles ficaram impressionados. Mas o que aconteceu? Como é que o Juarez chegou junto com nós? Aí nós abrimos a porteira, passamos e chegamos no terreiro da casa juntos. Nós saímos juntos e chegamos juntos. Fala para mim se isso é uma coisa qualquer. Hã? Eu digo para vocês, eu fui para Sapucaí-Mirim, né? De lá nós fomos ao Brás, em São Paulo, distribuí vários cartões no Brás, né? Hoje, ou melhor, ontem, na hora que nós saímos de Sapucaí-Mirim para vir aqui para o Paraná, eu falei, Dênia, já que nós vamos passar lá perto lá em São Paulo, eu quero ir lá no Brás de novo. Fui lá no Brás, entreguei mais uns cartões, fizemos algumas coisas e ganhamos a estrada para cá. Mas antes disso, na minha programação, na minha cabeça, que eu ia sair de Sapucaí-Mirim e eu ia destino ao Espírito Santo, Bahia, interior de Minas Gerais, Vale de Jequitinhonha, eu achava que eu iria ir para lá. Depois mudou-se os meus pensamentos para Brasília, sentido Brasília. Falei, acho que eu vou para Brasília, parece que eu vou ter que ir para Brasília. De repente mudou. Eu disse, olha, parece que eu vou para Goiânia, para Goiás, estado de Goiás. Tá. Aí, por último, aí já não fui eu. Fiquei sabendo que eu tinha que vir para o Paraná. E aí? É tanto que eu venho falando com eles no caminho. Se alguém me perguntar para onde eu vou amanhã, eu digo, não sei. Eu descobri uma coisa. Eu não tenho capacidade de discernir o que eu vou fazer. Eu estava conversando com o Dênio, com o pessoal aqui, estava dizendo, eu não mando em nada, não sei de nada, não determino nada. E algo vai comandar a minha vida daqui para frente e fazer do jeito dele. Agora, eu vou ler uma passagem aqui, que está escrito em Eclesiastes, capítulo 3. Gostaria que vocês prestassem atenção. Versículo 1 de Eclesiastes, capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 1. Tudo tem o tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer.
tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar, de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de tranquilidade, que ele escreve paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tem visto o trabalho que, e algo que escreve Deus, deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Mas será que foi Ialvo? Aquilo escreve Deus. Eu vou ler da forma que está para vocês entenderem. Tenho visto o versículo 18, o versículo 10. Versículo 10. Tem visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Foi Deus mesmo. Deus colocou os homens na escravidão. E os homens não sabem de nada. Satanás, ele está guiando, que é o mesmo Deus que cegou o entendimento dos homens para não ver a verdade, é quem está guiando os homens no mundo. E os homens e as mulheres no mundo hoje não sabem que estão guiados por Satanás, que é o Deus deste século. Todos os homens no mundo estão guiados por Satanás, exceto aqueles que agora creram na verdade e abraçaram a verdade. Esses, Satanás perdeu o comando da vida deles. Então, como vai acontecer agora? O quadro vai ser invertido. Quem abraçar a Ialvo de verdade, quem adentrar na verdade com sinceridade, com respeito ao seu semelhante, não defamando com a sua língua, não falando mal do seu próximo, suportando as dores, as aflições, as tribulações com calma, sabendo que isso é assim mesmo, porque cada um tem que colher o que veio plantando a vida inteira de errado, tem que pagar o seu processo. Porém, sabendo, uma vez que você se entregou a Ialvo, você vai sair dessa bucha. E Ialvo vai te levar, vai lhe conduzir para um lugar de tranquilidade, fora de tribulações, aflições e agonias e sofrimentos. Então, hoje eu sou um homem seguro. Hoje eu tenho certeza das coisas. Eu disse para as pessoas que estão aqui, que há mais ou menos 35 anos, foi dito para mim, você vai sofrer no mundo. A luta vai ser pesada. E você vai ter uma grande tribulação, uma aflição, seu sofrimento vai ser enorme. Você vai ter que passar tudo isso para depois você receber poder e capacidade. E não vai ter homem no mundo, ninguém no mundo que vai receber o que está determinado para você. Mas para isso acontecer, você vai ter que sofrer. Você vai ter que pagar o preço. Mas não vai existir dois no mundo que vai ter o mesmo poder seu.
Yahweh lhe escolheu. E ele vai lhe colocar como governo mundial. Veja bem, e foi dito para mim, o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Nunca esqueci isso. E eu estou sabendo que eu estou aproximando do fim das lutas e aflições. Eu estou alegre. Estou alegre, porque eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza absoluta. Vai abalar o mundo inteiro. Mas então, veja bem, todas as pessoas que aderir a Yahweh, passar a buscar Yahweh com sinceridade, Yahweh vai passar a guiar essas pessoas. Eu disse que a maioria da população está sendo guiadas, conduzidas pelos seres de Satanás, que são invisíveis. É Deus, é Jesus, é Jeová, é Emanuel, é Senhor que é Baal, é Eterno que é o Deus éter. Esses seres é que estão governando o mundo e que está guiando esse povo. Porém, quem aderir a Yahweh, quem vai conduzir vai ser os seres de Yahweh. Eu disse, ainda hoje, viajando com o Dene, a Nádia, a Sara que está repousando, eu disse, eu não tenho nenhuma capacidade, eu não tenho nenhuma sabedoria. Eu sou dependente total de Yahweh. Sem Yahweh na minha vida eu não sou nada, eu não valo nada. Funciona assim. Tem uma passagem na Bíblia que mostra um homem, é uma parábola, que ele construiu vários celeiros, encheu, armazenou do trigo, de várias coisas, e ele disse, agora eu estou farto, né? E aí alguém disse para ele, louco, se hoje você for chamado para sair desse mundo, o que vai valer isso aí para você? Nada. Veja bem, eu ainda disse para o Dene, a Nata, a Sara hoje no carro, um filho desobediente, o homem não tem nada aqui no mundo. Se ele viver fora dos parâmetros de Yahweh, ele não é dono de nada. Ele não tem nada. Mas eu vou fazer uma parábola aqui para você entender. Digamos que alguém tem um filho rebelde, um filho que só pratica coisas que não deve. O pai desse moço errante jamais quer saber dele, jamais vai ajudar ele, larga ele para lá. Ele só dá desgosto, só anda praticando coisas e coisas erradas. Aí o pai é rico e ele vive aí lascado, ferrado, porque é desobediente. Então, esse filho não tem nada. Mas, se esse mesmo filho se arrepender, que ele está vivendo fora de si, mas se ele cair em si, voltar atrás, se arrepender de tudo que vive praticando de errado e dizer, meu pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu só trago aborrecimento para ti, tenho andado errante, mas eu não quero permanecer dessa forma. Eu quero mudar a minha vida, me dá uma chance, me ajuda, meu pai. Eu não quero mais praticar as coisas erradas que eu vivo praticando. Me perdoa e me dá uma força aí para me sair desse embaraço, desse enrosco, dessas coisas erradas que estou praticando. E aí aquele filho toma uma decisão e começa a andar de forma correta, agradando o pai. O pai abre as portas para ele e ele passa a ser o dono de tudo.
que daí o Pai toma confiança, prazer nele, e ele tem tudo. Assim é Yahweh em nossas vidas. A riqueza está conosco. Basta nós cairmos no devido lugar, abraçar Yahweh de verdade, que Ele abrirá portas e Ele ajudará cada um de nós. Eu quero deixar a todos os irmãos, as irmãs, um forte abraço. Amanhã, 16 de agosto, nós estamos indo para o encontro lá, Planalto, e está entrando em contato comigo aqui irmãos de vários lugares, irmãos de Santa Catarina, irmãos de outros lugares, de vários lugares, dizendo que vai para esse encontro. E, inclusive, eu liguei lá para o irmão Eloy e disse, meu irmão, se prepara aí que vai dar um volume de gente aí. E o povo está despertando e algo vai levantar um povo nesse mundo. Agora, eu já afirmo. Gente, eu estava conversando com o pessoal hoje no carro e falando para eles. No reino de Yahweh não vai entrar arrogante. Não vai entrar quem acha que é sabido, que é sábio. Quem acha que é importante, não vai. Yahweh chama, ele leva para si os pequenininhos. Tá? Aquelas pessoas que reconhecem que são dependentes totais de Yahweh, Yahweh vai abrir as portas e vão elevar elas, e elas entrarão no reino já. Eu tenho certeza. Agora, aquelas pessoas que acham que já são donas de tudo, que já pode tudo, que já sabe tudo, e que é inteligente, não sei o quê, vão ficar para depois. Eu não tenho dúvida disso. Eu quero o bem de todos, mas só entrarão no reino mansos e humildes de entendimento, limpos de mãos e puros de entendimentos. Limpo de mão porque não pega no alheio, não defama o seu próximo, não anda com mentira, com enganação, cumpre com as suas obrigações, com seus deveres, não deseja o mal de ninguém, não vive praticando coisas erradas, enganando, roubando, matando, destruindo. Pessoas bem intencionadas, pessoas que querem a tranquilidade do seu próximo, esse tipo de gente que vai entrar no reino agora. E as demais ficarão para depois. E Yahweh sabe como cuidar de cada um de nós. Eu finalizo aqui, deixando a tranquilidade de Yahweh para todos os meus irmãos e minhas irmãs, meninos e meninas. Um abração a todos. Que assim seja. Que assim seja.